E agora o céu da LBV apresenta Lições Bíblicas. Vinham a ser escribas. Exatamente, nome dado a princípio aos secretários dos reis de Judá, a certos intendentes dos exércitos judeus. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei mosaica, isto é, a lei de Moisés, do Pentateuco, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Os escribas interpretavam a lei para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que aqueles votavam aos inovadores. Daí o envolver Jesus também na sua reprovação. Assim como combatia os fariseus, Jesus combatia os escribas ou doutores da lei. Sinagoga. Que vem a ser sinagoga? De origem grega, esta palavra significa o quê? Exato, assembleia, congregação. Havia um templo só na Judéia, o de Salomão, em Jerusalém, e ali se celebravam as grandes cerimônias do culto. Os judeus todos os anos iam lá em peregrinação para as festas principais, como as da Páscoa, a festa da consagração e a dos tabernáculos. Por ocasião dessas festas é que Jesus também costumava ir lá. As outras cidades não possuíam templos, mas apenas sinagogas, edifícios onde os judeus se reuniam aos sábados para fazerem suas preces públicas, sob a chefia dos anciãos e também dos escribas ou doutores da lei. Por isso é que Jesus, sem ser sacerdote, ensinava aos sábados na sinagoga dos judeus. Desde a ruína de Jerusalém e a dispersão dos judeus, as sinagogas nas cidades por eles habitadas lhes servem de templos, exatamente para a celebração do culto. Jesus também desmascarou os saduceus. Que eram os saduceus? Exatamente, eles formavam uma seita judaica que se formou por volta do ano 248, antes da primeira vinda de Jesus a este plano. E o nome saduceu veio do nome de Sadoc, fundador dessa seita. Os saduceus não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons ou maus. Entretanto, criam em Deus. Mas nada esperando depois da morte, só serviam a Deus, tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Quanto às Escrituras, atinham-se ao texto da lei antiga, não admitiam a tradição, nem interpretações de qualquer espécie.
colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Enfim, eram os materialistas, deístas, sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto, constantemente oposto aos fariseus. E para encerrar por hoje, essênios. Nem até mesmo essênios, vamos passar o espanador na memória? Essênios ou esseus. Claro, também uma seita judaica fundada aí pelo ano 150 antes da primeira vinda de Jesus Cristo, ao tempo dos Macabeus, e cujos membros, habitando uma espécie de mosteiros, formavam entre si uma associação moral ou religiosa. Os essênios ou esseus se distinguiam pelos costumes brandos, por austeras virtudes, ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e acreditavam na ressurreição. Viviam em celibato, condenavam a escravidão e a guerra, punham em comunhão seus bens e se entregavam à agricultura de corpo e alma. Contrários aos saduceus sensuais, que negavam a imortalidade, contrários aos fariseus de rígidas práticas exteriores, de virtudes apenas aparentes, nunca os essênios tomaram parte nas querelas que tornaram antagonistas essas duas outras seitas. Ora, pelo gênero de vida que levavam, os essênios se assemelhavam muito aos primeiros cristãos. E os princípios da moral que professavam induziram muita gente a dizer que Jesus, antes de dar início à sua grande missão, pertencera aos essênios. Já disse muitas vezes, no céu da LBV, naturalmente que Jesus conheceu os essênios como conheceu tudo, antes de vir iniciar a sua própria missão. Mas não aprendeu nada com os essênios, não aprendeu nada com fariseus, não aprendeu nada com ninguém, porque ensinou a todos eles. Portanto, dizer que Jesus se filiou aos essênios não passa de uma gostosa piada. Dos nossos bate-papos bíblicos. Vamos lá, passar o espanador. Espanador na memória, minha gente. Akzib, A-C-Z-I-B. Akzib. Que era mesmo esse negócio aí? Akzib. Exatamente, mas havia duas cidades com este nome, uma da tribo de Judá. Esta aparece no Gênesis de Moisés, no capítulo 38. E a segunda, Akzib, é uma cidade na costa de Azer. Já aparece no livro de Josué, capítulo 15. Pode verificar, porque aqui só se fala de Bíblia na mão. Mas é a Bíblia sem teia de aranha, sem bolor. É a Bíblia em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Porque sem isso, meu querido, a Bíblia é muito chata.
Cada um prega como quer, ensina como quer, faz uma confusão dos diabos. Cuidado com eles, cuidado com eles. Ada. Quem foi Ada? Exatamente, era o nome de duas mulheres. A primeira foi a esposa de Lameque, mãe de Jabel e de Jubal. Aparece no Gênesis. E a segunda, filha de Elã, príncipe dos cananeus, foi mulher de Esaú e mãe de Elifaz. Está no capítulo 36 do Gênesis de Moisés. Pessoal, hoje está afiado, hein? Ninguém errou uma. Muito bem, vamos ver então mais algumas. Adadreman. Que era mesmo Adadreman? É claro, cidade da tribo de Manassés, onde se deu a batalha contra o faraó Necal, rei do Egito, em que foi vencido e morto Josias, rei de Judá. Onde aparece esta cidade, Adadreman? É capítulo 23 do 4º livro dos Reis. Adaia. Adaia. A-D-A-I-A. Foi mesmo Adaia, hein? Houve 3 Adaias, 3, nada menos de 3 Adaias. Primeiro, um dos descendentes de Gerson, da tribo de Levi. Segundo, sogro de Josias. Terceiro, o nome de 2 que foram obrigados a repudiar suas mulheres porque eram estrangeiras. E onde aparece esse repúdio aqui? Qual o livro? É do Velho Testamento. Qual deles? Exatamente, livro de Esdras, capítulo 10. Adali, que foi mesmo Adali, pai de Amasa, que libertou os prisioneiros capturados pelos israelitas nas tribos de Judá e de Benjamim. E Adália, é só acrescentaram a Adália. Quem foi essa mulher? Não foi mulher nenhuma, foi um homem. 5º filho de Amã, foi enforcado com seu pai e toda a sua família por ser cúmplice na conspiração contra Mardoqueu. Ah, claro, aparece no livro de Esther, Velho Testamento. Adami. Adami. Quem foi Adami? Um homem? Uma mulher? Não, foi uma cidade da tribo de Neftali, conhecida também pelo nome de Neseb. Está no livro de Josué, capítulo 19. Quem foi Adão? Exatamente, nome simbólico do primeiro homem criado por Deus. Colocado com a mulher que Deus lhe deu no paraíso terrestre, deixou-se vencer por ela, Eva, depois que ela foi enganada pela serpente e comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal que Deus lhe proibiu. Como fora criado em estado de inocência, ele não se envergonhava de andar nuzinho em pelo, não é? Mas a sua desobediência lhe abriu tantos olhos que logo tratou de se esconder. Por quê? Então o anjo expulsou, juntamente com Eva, daquele sítio paradisíaco. Foi Adão condenado a tirar da terra o seu sustento.
Viveu 930 anos e teve muitos filhos. Esta é a narrativa simbólica de Moisés no Gênesis. Mas é claro que tudo isto é puro símbolo. Vocês já imaginaram a serpente falando com Eva? Eva! Oi! Havia sido engraçado a serpente falar com Eva. Tudo evolui. A serpente falava, não fala mais? Se falava naquele tempo, hoje devia falar muito mais. Mas é lógico que a serpente não era bicho nenhum. Eram pessoas interessadas em fazer confusão. Nós vamos dar tudo isso na doutrina do céu. Claro que a humanidade não veio de um casal. Como explicar os negros? Eu adoro os negros. Mas como é que um casal branco vai produzir tanto preto no mundo? Isso não entra nem na cabeça dos soldadinhos de Deus. Arranjem outra, por favor. Era necessário ensinar assim naquele tempo. Inclusive para unificar o povo hebreu. Moraste? Moraste? É claro. Não. Houve vários casais ao mesmo tempo, porque Deus não é tão incompetente assim. Por que fazer um casal só? Para estabelecer incestuosidade na multiplicação da espécie humana. Será que Deus é tão incompetente assim? Claro que não. Deus colocou muitos casais na face da Terra, para a Terra evoluir mesmo, que é planeta de expiação até hoje. Por isso é que ninguém se conforma, ninguém está feliz, sempre falta um tostão para R$2.000. Bem, minha gente, com Adão nós fechamos esta palestrinha despretensiosa, em estilo popular, porque se não for na linguagem do povo, não vai não. Não vai não. Falar difícil, ó pedantes, nada adianta. E o céu da LBV, Centro Espiritual Universalista, apresenta lições bíblicas. Terapeutas. Vocês todos já ouviram falar muito em terapeutas. Que vinham a ser mesmo os terapeutas? Vamos passar o espanador na memória? O próprio nome lembra terapêutica. Claro, eles eram curadores, servidores de Deus, curadores. Isso de acordo com a etimologia da palavra. Mas, na verdade, eram sectários judeus contemporâneos do Cristo, estabelecidos principalmente em Alexandria, no Egito. Tinham muita relação com os essênios, cujos princípios adotavam, aplicando-se, como esses últimos, à prática de todas as virtudes. Eram de extrema frugalidade na alimentação. Eram também celibatários, votados à contemplação, vivendo vida solitária, constituíam verdadeira ordem religiosa. Filon, filósofo judeu platônico de Alexandria, foi o primeiro a falar dos terapeutas e os considerava uma seita do judaísmo. Eusébio, São Jerônimo e outros pais da igreja dizem que eles eram cristãos,
fossem cristãos ou fossem judeus, o evidente é que, do mesmo modo que os essênios, eles representavam o traço de união entre o judaísmo e o cristianismo dos homens. Que nós já deixamos aqui bem claro que nunca houve cristianismo na face da terra. Há quase 2000 anos os homens vivem um arremedo de cristianismo, mas não é cristianismo. A era cristã, de cristã, infelizmente só tem o nome. Ainda vivemos a era do butucudo. Podemos chamar era antropofágica. Homem-lobo do homem. Essa, infelizmente, é a verdade. Lucas. Quem foi Lucas? Ou São Lucas, quem foi? Exatamente, foi secretário do apóstolo São Paulo. Lucas é o terceiro evangelista, por sinal que endereçou seu evangelho aos romanos na pessoa de um nobre chamado Teófilo. Teófilo é um nome grego, significa amigo de Deus. Theophilos. Theo, Deus, Philos, amigo. Considerado sob este ponto de vista, o Evangelho é dirigido a todos os homens, pois todos, muitos talvez sem o saberem, são amigos de Deus e desejam conhecer as palavras da vida eterna. Verbo. No princípio era o verbo, que vem a ser mesmo o verbo. Espanador na memória, gente. Exato. Termo consagrado da filosofia pagã com que os sábios da antiguidade exprimiam confusamente um Deus que não é matéria, mas espírito. Daí a escolha do verbo, isto é, palavra, pensamento. João Evangelista o consagrou definitivamente e o livrou da confusão que o envolvia, atribuindo a Jesus o Cristo, Deus feito homem, verbo feito carne para a nossa salvação. Verbo significa palavra, sabedoria, criação da inteligência. Ora, Jesus, o Cristo, foi gerado pela inteligência de Deus. É a imagem da sua perfeição infinita e a causa exemplar de todas as coisas criadas. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso João foi tão longe e disse: tudo foi feito no mundo por ele. Nada do que se fez sem ele. Isso prova que todas as pessoas são naturalmente cristãs. Não há uma que não seja cristã. Ninguém entrou no planeta Terra sem a permissão do Cristo. Portanto, só um cego não entende isso. Jesus, o que é que significa a palavra Jesus, hein? Você aí, o que é que significa? Perfeito. Significa Deus é salvação. Ou simplesmente Deus Salvador. Jesus era chamado filho primogênito de Maria. Por isso, muitos afirmam a existência de outros filhos de Maria Santíssima, por ser Jesus chamado primogênito. Este argumento, porém, é falso. E vamos dar já um exemplo. No mausoléu de uma mulher egípcia, falecida no ano 7 antes da primeira vinda de Jesus, portanto contemporânea de José e Maria, se lê este epitáfio: morreu ao dar à luz o seu filho primogênito. Bastava nascer um, pronto, era o filho primogênito, mesmo que não viessem mais.
E quanto às palavras que a Bíblia contém nos evangelhos, irmãos e irmãs de Jesus? Claro, as palavras irmão e irmã têm na Bíblia um sentido mais vasto que entre nós. Designa vários graus de parentesco. Geralmente se refere aos primos irmãos e primas irmãs. Outras vezes também abrange os sobrinhos, abrange os tios e assim por diante. É que os hebreus não tinham palavras próprias para designar os parentes próximos. Por isso eram chamados genericamente assim, irmãos. Quando o Evangelho fala em irmãos e irmãs de Jesus, claro que se refere sempre a primos irmãos, primas irmãs, pois Jesus era o Filho único de Maria Santíssima. Daí dizer-se Filho unigênito, foi um só. Agora o céu da LBV apresenta lições bíblicas. É a Bíblia para o povo. A Bíblia trocadinha em miúdos. A Bíblia na fala dessa gente prodigiosa, brava gente brasileira. Vamos então passar o espanador na memória? Abias, A-B-I-A-S, Abias. Agora é que vocês se enroscaram. Pensam que é um só? Na Bíblia aparecem 9 pessoas com esse nome. 9. Vamos lá. Irmão de Joel, filho de Samuel, que foi juiz em Berseba. Primeiro livro dos Reis. Abias, filho primogênito de Jeroboão, primeiro rei de Samaria. Esse príncipe adoeceu gravemente. E sua mãe, consultando o profeta Ahias, cuidando alcançar a cura para o filho, recebeu como resposta uma ordem de voltar para casa, onde o doente morreria logo que ela regressasse, e que seria ele o único da sua geração a ser sepultado no sepulcro dos reis, porque os outros seriam devorados pelos cães ou pelas aves de rapina. Está no terceiro livro dos Reis, porque são 4. Qual é o terceiro Abias? Exato, 5º rei de Judá, filho de Roboão e de Maaca. Toda a sua vida esteve em guerra com Jeroboão. Teve 14 mulheres, e delas teve 22 filhos e 16 filhas. Não reinou mais que 3 anos apenas. Também está no terceiro livro dos Reis. E o quarto Abias? O quarto não foi um homem, foi uma mulher. Mulher de Esrom, da tribo de Judá. Aparece no primeiro livro de Paralipômenos, ou Crônicas. E qual foi o número 5? Também é o nome de mulher. Abias, mãe de Ezequias,
Esta já aparece no segundo livro de Paralipômenos. Número 6. Abias, um sacerdote companheiro de Zorobabel. E onde é que aparece este? No segundo livro de Esdras, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Abias, número 7. Nome de outro sacerdote signatário do pacto no tempo de Neemias. Este, é claro, aparece no livro do próprio Neemias. Número 8, um dos descendentes de Benjamim. Este Abias aparece no primeiro livro de Paralipômenos, ou Crônicas. E, finalmente, número 9, um Abias que era descendente de Arão, irmão de Moisés. Também no primeiro livro de Paralipômenos. Claro que o estudo das personagens bíblicas favorece o entendimento do próprio texto bíblico. Isso é que é saber Bíblia, não é decorar versículos, capítulos, dizer de cor, páginas inteiras. Não, a gente quer saber quem é a personagem, o que fez, o que apresenta para a posteridade. Principalmente agora, neste fim de ciclo. E quem foi Abdomeleque? Muitos dizem Abdomeleque, mas isso lembra outra palavra desagradável. Nós preferimos ficar com os antigos. Abdomeleque, criado do rei Sedecias, etíope de nascimento. Abdomeleque, temendo que Jeremias morresse de fome na prisão, o grande profeta Jeremias, solicitou com insistência ao rei que o libertasse. Alcançado o livramento, Deus recompensou sua generosidade. Depois de ter Nabucodonosor queimado o templo, saqueado Jerusalém, mandado prender Sedecias, e depois de ter mandado degolar todos os seus filhos na sua presença, depois de ter mandado tirar os olhos ao mesmo rei, após cometidas todas essas barbaridades, concedeu a Abdomeleque e ao profeta Jeremias liberdade para irem aonde bem quisessem. E onde é que aparece este cidadão Abdomeleque? Que outros chamam de Abdomeleque? Exatamente no livro do profeta Jeremias, a partir do capítulo 38, versículo 7.